Olá pessoal, então esse é o segundo vídeo da nossa série de 6 vídeos referentes a atividades complementares da disciplina SIG Livre. Para essa atividade número 2, eu disponibilizei para vocês na plataforma esses dois documentos. Então esse primeiro documento, ele é uma continuação da aula passada, onde nós vimos o mapeamento, né, do uso e ocupação do solo. Então essa aula ela complementa a discussão da aula passada e ela diz respeito ao mapeamento de uso e ocupação do solo a partir da classificação supervisionada, a partir do tratamento das imagens, tal como nós vimos na disciplina Processamento Digital de Imagens. Então, é uma continuação também daquele assunto que nós vimos no nosso encontro presencial das imagens RGB. Então, eu disponibilizei para vocês, juntamente com os documentos da aula número 2, das atividades complementares número 2, esse documento, como eu disse para vocês, que é o nosso roteiro prático, e esse segundo documento, esse segundo PDF, que diz respeito às imagens, né? Então aqui tem um guia para vocês se orientarem com a imagem Bing, que é essa imagem aqui embaixo, e a imagem que passou pelo tratamento RGB e a fusão com a pancromática. Então, só ressaltando, esse processamento aqui vocês sabem fazer, vocês acompanharam naquela aula que nós tivemos encontro presencial da disciplina Processamento Digital de Imagens. Então, a gente vai partir desse ponto. Eu forneci para vocês essa imagem e vocês vão fazer então alguns polígonos de treinamento para a gente gerar um mapa de uso e ocupação de forma automatizada, né? Que seria então a forma, como eu disse aqui no relatório, a classificação supervisionada de imagens. Tá ok, pessoal? Então, só voltando aqui nesse segundo documento, como eu disse, vocês têm a imagem em RGB e a imagem Bing para vocês compararem como que essa aqui é a imagem de satélite e depois que ela passou pela composição RGB, como que vocês podem interpretar essas imagens, tá ok? Então aqui, ó, mais um exemplo, né? Vocês podem perceber como que a represa ela fica na imagem RGB e como que vocês podem localizar nessa mesma imagem, aqui na imagem de satélite, essas feições. Tá ok? Então são essas imagens aqui. E por último, tem esse documento, né? Que também representa para vocês como que as diferentes feições da imagem, elas se apresentam após a composição RGB. Então tá ok, pessoal. Partindo desse princípio, nós vamos passar agora para a nossa atividade prática número 2, tá ok? Então eu vou iniciar a partir de agora o ArcGIS. Então, com o ArcGIS já aberto, agora eu vou trazer aqui para o ArcGIS os arquivos referentes a essa aula número 2. Então, eu venho aqui no Add Data e eu vou navegar até o diretório onde estão salvos os documentos dessa aula. Eu já informei para vocês nas aulas passadas que a gente pode vir aqui pelo Connect to Folder. No meu caso, eu fiz o download dos dados e salvei na minha área de trabalho. Então, eu clico em área de trabalho, dou um OK e o diretório vai aparecer aqui, ó. No meu caso, desktop. Eu clico em desktop e agora esses são os arquivos que estão no meu desktop. E eu vou então agora procurar os arquivos da aula número 2, que no meu caso estão aqui, ó, em aulas SIG Livre. Eu clico, classificação supervisionada, aula 2. Eu vou entrar aqui nessa pasta Landsat 8 e vou trazer aqui para o ArcGIS esse documento, pessoal. É só clicar no Add aqui. Pronto. Então essa é a imagem, como eu disse para vocês no começo do vídeo, que passou pela composição RGB e a fusão com a pancromática. Então, só aproximando aqui, ó, vocês podem perceber, então, como foi feito aqui o tratamento dessa imagem, tá ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer o nosso mapeamento de uso e ocupação do solo, que é para uma área grande, que a gente viu, então, que não é viável fazermos esse mapeamento de uso e ocupação de forma manual, por conta da quantidade de feições que existem nessa imagem. Então agora a gente vai acompanhar como que a gente vai fazer esse mapeamento de uso e ocupação de forma supervisionada. Então, para facilitar também, pessoal, a gente se organizar e identificar o que são essas feições na imagem, assim como eu forneci nesse segundo roteiro prático aqui para vocês, dessa forma, né? A imagem com a composição RGB, a pancromática e a imagem Bing. Eu vou chamar aqui por ArcGIS também, como nós vimos na aula passada, as imagens do ArcBrutile, né? Essa imagem Bing aqui de satélite para facilitar essa interpretação.
Então, a partir de agora, olha só, eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, nessa região, que existe uma represa, né? A forma como ela fica na imagem de satélite e a forma como ela fica na imagem que passou pela composição RGB, tá ok? Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos proceder? Então, primeiramente, eu venho aqui em Customize e eu vou habilitar essa ferramenta, tá ok? Então, a partir dessa ferramenta, essa ferramenta vai me permitir fazer os polígonos de treinamento para a gente gerar o nosso mapa de uso e ocupação de forma supervisionada. Então, aqui, primeiramente, eu tenho que chamar a nossa imagem RGB, no caso só tem ela, já veio para cá. E eu vou clicar nesse Train Sample aqui, ó, que é aqui que eu vou mostrar para o programa quais feições da imagem, quais tonalidades de pixel refere-se a que tipo de feições. Então, eu clico aqui em Training. E agora o próximo passo é gerar os polígonos de treinamento. Então eu clico aqui em Draw Polygon e eu vou desenhar em forma de polígonos mesmo. Então eu venho aqui, ó, e vou vetorizar essa represa. E eu vou chamar aqui nesse campo represa. Uma coisa que vocês devem se atentar nesse caso é que o nome ele tem que vir idêntico. Então represa eu chamei aqui, ó, represa com o R maiúsculo. Se eu for localizar mais uma represa aqui no programa para digitalizar, para fazer um polígono de treinamento com uma outra represa, ela tem que estar escrita dessa mesma forma. Então vamos achar alguma outra represa aqui para a gente fazer mais um polígono de treinamento. Eu vou pedir o auxílio aqui da imagem de satélite para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, pelo jeito aqui é uma outra represa. A gente aproxima. Sim, são outras represas aqui nessa porção da imagem. Então, olha só. Tá vendo como elas estão diferentes aqui agora? Ó? Tonalidade de pixel. Então, a gente vai fazer um novo polígono de treinamento. E vamos dar um nome de represa. Da mesma forma como foi escrito lá em cima. E aqui do lado a gente tem uma nova represa. De novo, dá o nome aqui, represa. Agora a gente vai escolher um outro tipo de feição na imagem para a gente representar. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma área de solo exposto, né? Então olha só, solo exposto como ele fica na imagem de satélite, na imagem Bing e como que ele é representado na imagem RGB. Então vamos tentar localizar aqui na imagem, por exemplo, olha só, essa região aqui, né? É uma região de solo exposto. Então a gente vai fazer mais um polígono aqui de treinamento. Solo exposto. Essa região provavelmente também é uma região de solo exposto, olha só, pela tonalidade. Solo exposto. Vou pegar mais uma área de solo exposto. Tá bom, fizemos 3 polígonos de treinamento para solo exposto. Agora a gente vai pegar uma porção de mata para indicar aqui para o programa, para o algoritmo, o que é mata, né? Então vamos pegar essa parte aqui, ó, de mata. Vou pegar uma outra porção de mata, por exemplo, aqui, ó. E aqui, pessoal, quanto mais criteriosos vocês forem, melhor vai ser o resultado. Se vocês puderem fazer a maior quantidade de polígonos de treinamento e puderem diferenciar uma porção de uma feição entre uma porção e outra, uma feição e outra,
vai ser bem melhor para vocês. O resultado vai ser muito melhor, o quão mais criteriosos vocês forem na hora de selecionar esses polígonos de treinamento. Então, por exemplo, se vocês têm uma região de uma vegetação um pouco mais rala, né, um pouco mais esparsa, e vocês conseguirem indicar para o programa, por exemplo, que uma região, uma vegetação mais rala, pode indicar uma área de pastagem suja ou um cerrado em estágio inicial. Então, como eu disse, quanto mais criteriosos vocês forem, melhor vai ser o resultado. Então, eu vou chamar aqui por último aqui, essa região de mata. Tá ok, então nós temos 9 polígonos de treinamento. E agora, reparem o que eu vou fazer. Eu vou dar a mesma cor para cada uma dessas feições aqui, a mesma cor para essas feições. Então, olha só, para a represa, eu vou botar todas elas em azul. Então, todas elas têm a mesma tonalidade. Para solo exposto, eu vou botar esse tom de lilás para todas elas. E para mata, tonalidade de verde. Para que eu estou fazendo isso? É porque, no caso nosso, a gente tem uma imagem bem grande e eu gerei apenas 9 polígonos de treinamento. Então, a gente vai ter uma noção de como que o programa está separando essas 3 fisionomias aqui na nossa imagem. Então, depois que eu dei essas cores para cada mesmo tipo de feição, eu venho aqui nesse gráfico para ver como que o programa está interpretando. Então, eu tenho que selecionar primeiramente aqui todos eles. Eu clico aqui no primeiro, pressiono Shift e seleciono todos eles. E agora sim eu venho aqui no gráfico. Então eu posso perceber, olha só, que esses 3 tipos de fisionomias estão bem separados aqui na nossa imagem. Eu posso fechar. Então agora o próximo passo é salvar esses dados aqui. E eu vou lá na nossa pasta da aula 2. Venho aqui em aula Sig Livre. E eu vou chamar isso daqui de polígonos de treinamento. Poly treinamentos. E vou salvar. E o próximo passo é salvar as assinaturas para dar continuidade ao mapeamento da classificação supervisionada. Então eu venho aqui, ó, e vou salvar também esse arquivo. Vou no arquivo das nossas aulas aqui, na área de trabalho. Localizo aqui as aulas de Sig Livre. Aula 2. E eu vou salvar aqui as assinaturas. Então, é nesse arquivo de assinaturas que a gente acabou de salvar que o programa vai então calcular o tamanho do pixel e o espectro relacionado. Então, tudo relacionado aos polígonos de treinamento vão ser salvos nessa assinatura. Então, agora o próximo passo, a gente vem aqui em classificação e a classificação interativa. E pronto, olha só, pessoal. Deixa eu fechar isso aqui. Então, essa é a nossa classificação supervisionada, de acordo com os polígonos de treinamento que nós entramos aqui no programa. Então ele gerou de forma automática o mapeamento de uso e ocupação dessa nossa área de estudo. Então o que eu devo fazer a partir de agora, a partir desse mapa que foi gerado de forma supervisionada aqui? Eu tenho que conferir na minha imagem, com a imagem de satélite, para ver se está batendo então as feições, né? Se da forma como foi gerado esse mapa de uso e ocupação condiz com a imagem de satélite, por exemplo. Então olha só, eu posso ver que a zona ripária, por exemplo, ela se confundiu com todas as áreas de mata. Então, se eu necessito de um mapeamento mais criterioso, que separe, por exemplo, a mata ripária ou a APP, né, das demais feições da vegetação, eu vou ter que ser mais criterioso e gerar mais polígonos de treinamento para que o meu mapa de uso e ocupação fique mais condizente com a realidade. Então, por exemplo, aqui ó, tem regiões aqui que deu essa coloração branca, e então a gente não tem nenhuma feição associada a esse tipo de feição aqui na imagem. Então é muito possível que nós tenhamos que fazer um novo mapeamento para que esse mapeamento aqui ele fique mais condizente com a realidade. Então o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que reclassificar, então supondo que esse mapa ele tenha alcançado o nível de exigência que nós desejamos para fazer uma análise espacial. Partindo desse princípio, nós temos então que reclassificar esse mapa de uso e ocupação. Vamos passar ele pelo Reclass, né?
para então exportar para Shapefile, que a partir do Shapefile a gente vai poder fazer algumas inferências, como as áreas de estudo, né? Eu digo a quantidade de áreas de determinado tipo de feição dessa imagem. Então a gente vem aqui no ArcToolbox, lembrando que a gente pode entrar, no meu caso aqui ele está fixo nessa lateral direita, ou eu posso acessar aqui em cima o ArcToolbox. É o mesmo efeito, acessar aqui do lado e aqui de cima. Então eu venho aqui em Special Analysis Tools, venho aqui em Reclass, clico aqui em Reclassify e vou chamar aqui no Input o nosso mapa de classificação. Vocês reparem que o programa de forma automática já gera um ID para cada tipo de feição que a gente selecionou no nosso mapa. Então eu vou reclassificar, deixa eu ver aqui, pelo class name, né, que se refere à represa solo e mata. Eu vou deixar aqui salvar no default mesmo e vou dar um OK. Então olha só, pessoal, ele acabou de gerar o mapa, já reclassificou o nosso mapa. E a partir de agora eu posso converter esse formato que ainda está no formato matricial para o formato de vetores, né? Então eu venho aqui no ArcToolbox, agora eu vou em Conversion Tools e vou passar então de raster para polígono. Então eu venho aqui, ó, chamo ele. Eu vou classificar esse class name, vou deixar no default e dou um OK. Pronto, então esse é o resultado final da nossa classificação supervisionada, a geração automática, né, de uma área de estudo do uso e ocupação. Então, a partir desse polígono, eu posso agora fazer os cálculos de área. Estou vendo aqui, ó, que algumas feições vieram, né? Isso aqui não deveria estar aqui, ó, por exemplo, mas acabou vindo aqui para esse mapa. Mas se eu abrir aqui a tabela de atributos, por exemplo, eu posso ver que, olha só, de forma automática já tenho a área de todos os polígonos que foram gerados associado a cada tipo de feição, olha só, que foi gerado de forma automática. Então, só ressaltando, esse resultado foi só para efeito didático, ele não foi utilizado um critério mais preciso para fazer esse mapeamento. A intenção aqui é indicar para vocês como que vocês podem proceder para fazer esse mapa de uso e ocupação de forma supervisionada por uma grande área de estudo a partir das imagens RGB e complementando com a comparação das imagens Bing que nós vimos na aula passada. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima aula.